Então bora lá, galera. Na última aula a gente fez a parte de inserção de contas e visualização. A gente já tem a aplicação mostrando aqui as nossas contas, tá? Tem dois detalhezinhos que a gente tem que incluir agora, que vai ficar bem interessante, que o primeiro detalhe é na hora que a gente adicionar uma nova conta aqui, essa nova conta ela ser inserida automaticamente aqui no nosso cartão, porque se eu chegar aqui agora ó, e clicar, por exemplo, criar uma conta aqui, atualização em tempo real, e colocar o valor 150 aqui, quando eu adicionar, por mais que ela retorne sucesso e essa conta tenha sido cadastrada, o nosso cartão ele não apareceu aqui ó, na nossa tela. Eu tenho que atualizar a minha página para ele receber essa atualização, né? Para ele receber esse novo card, essa nova informação. Então, para fazer isso é muito fácil. Lá na nossa função de Handle Submit, e inclusive eu posso até abrir o meu console, o meu DevTools aqui embaixo. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui no nosso código, você pode perceber que aqui na linha 45 a gente tem um console.log e basicamente ele retorna o novo item que foi adicionado lá no nosso Supabase, tá? Então a gente fez o teste, viu que esse item estava sendo exibido aqui no nosso console. Eu posso fazer mais uma vez aqui para a gente ter um parâmetro de exibição. Então vamos lá, conta 5, vai ter R$ 1.520. Eu vou clicar para adicionar, tá? Sucesso. E aí a gente tem ali, ó, da linha 45, que é essa que eu estou falando para vocês, um item. Tá? Um item que foi retornado para mim, ele mostra o ID, ele mostra o valor, o created at e todas as informações dessa conta, tá? Então, basicamente, o que a gente pode fazer é utilizar esse data, essa informação e injetar ela na nossa memória aqui, que no caso é dentro do nosso estado, tá? Nessa função data. Então, vamos lá. A gente tem aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é renomear esse data aqui, ó, que eu estou pegando para finanças, para não ter conflito com esse meu data, que é o principal da aplicação. Então aqui no Supabase eu posso simplesmente passar 2 pontos aqui para renomear, vou chamar ela de finanças, dar o console.log no finanças. Só que o que eu quero fazer aqui, galera, é utilizar uma função aqui do Supabase chamada .single. Então eu posso passar uma função chamada .single, vou chamar esse método e basicamente o que eu estou dizendo aqui para ele é que ele vai que eu espero um resultado único aqui dessa operação, tá? Então ele vai me trazer uma única linha. Ele vai me trazer uma única linha. Se em algum momento eu tiver dois resultados aqui na minha consulta, isso vai me gerar um erro ou ele não vai trazer os dados que eu quero, tá? Então como eu tenho certeza que ele só vai me retornar um valor aqui nesse caso, nessa situação, que eu não estou fazendo multi-upload de informações, tá? Ele vai me retornar só um, então eu vou utilizar o .single aqui para aqui no lugar dele me trazer aqui um array, tá? Um array de objetos, ele vai me trazer só o meu objeto em si. Então se eu der um console.log aqui agora, a gente vê como fica a situação, a gente recebe apenas o nosso objeto, tá? E aí o que eu posso fazer aqui, galera, é simplesmente pegar o meu setData, tá? E no lugar desse console.log eu vou passar um setData e aqui dentro eu tenho que utilizar a seguinte estrutura. Então eu tenho um array, né? Esse meu data é um array de objetos, tá? E aqui eu vou desestruturar o meu data atual. Então eu quero pegar a memória do meu estado, eu vou manter ela aqui porque eu tô utilizando esse spread aqui para desestruturar essas informações. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou estar adicionando aqui, eu vou estar utilizando o método do setData para inserir uma informação aqui, só que eu estou mantendo todo o data que eu já tenho previamente. Então, basicamente, eu vou inserir uma parada nova aqui no meu estado, tá? E aqui, após a vírgula, eu posso passar como segundo parâmetro, no caso, as finanças, né? A finança que a gente quer incluir na nossa memória. E, basicamente, isso aqui já deveria ser o suficiente para a gente ter uma atualização em tempo real aqui do nosso aplicativo, tá? Deixa eu atualizar a página aqui, vamos fazer um teste para ver o que é que acontece. Então vamos adicionar uma nova conta, será que vai atualizar? Vou colocar aqui 999 e vou adicionar, então a gente já vai ter a nossa conta sendo inserida automaticamente ali dentro da nossa aplicação, maravilha? Então agora a gente só precisa utilizar aqui a função para deletar
esse cartão, então a gente precisa remover esse cartão aqui e também a gente vai precisar fazer a remoção dessa conta em tempo real utilizando algo parecido com o que a gente fez aqui, tá? E para finalizar a parte do CRUD, a gente vai fazer a atualização das informações dessa nota. No caso aqui a gente vai dar um double clique aqui, né? Um duplo clique em cima do cartão e a gente vai conseguir marcar ele como pago. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai trabalhar nesse momento é a criação de uma função para deletar aqui os nossos cartões, tá? Então a gente vai minimizar aqui essa handle submit. Eu vou criar uma função chamada delete account, tá? Delete data. E aí a gente vai passar essa função para dentro do nosso card, tá? Então a gente tem o nosso card aqui que está recebendo algumas propriedades. E aqui a gente tem o nosso FA Times, que é aquele botãozinho lá de excluir. A gente vai passar a função aqui para dentro dele, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, é criar uma constante delete data from Supabase, para deixar bem claro o que é que a gente vai fazer aqui. Delete, pode ser delete finance data, eu acho que vai ficar interessante, tá? E aí aqui dentro a gente vai chamar a função de deletar lá do Supabase, tá? É muito simples, a gente vai passar aqui o nosso try catch e aqui simplesmente a gente pode declarar uma constante, né, que vai receber um data e um erro. A gente está, no caso, desestruturando, né, um objeto aqui, que é o retorno do Supabase. Então, eu vou dar um await Supabase, ponto. A gente vai passar o from finances aqui, que é aquela tabelinha que a gente criou lá. E aqui, basicamente, o que eu quero é deletar um objeto, né? Então, vamos só pegar aqui a documentação do Supabase, que eu já estou com ela aberta aqui, para mostrar isso para vocês. Ó. Aqui dentro de API, que eu já ensinei. Tá? Então você vai entrar no menu do teu Supabase, vir aqui dentro de API, a tabela que você criou, tá? E lá para baixo você vai ter aqui a parte de deletar, ó. Então tá aqui o delete rows e basicamente ele faz isso, ó. Ele chama o Supabase pegando o data e o erro e aqui ele chama a instância do Supabase aguardando from finances, como eu passei lá, ponto delete, que é o método para deletar, e a gente vai passar o parâmetro de igualdade aqui, ó. Então a gente vai passar alguma comparação para a gente deletar em específico aquele item que a gente quer, tá? E basicamente o que a gente vai fazer é receber o ID aqui do nosso card. Então quando a gente clicar lá para deletar, a gente vai receber o ID. Então eu vou ter um delete.equal, tá? E aí o parâmetro que eu quero aqui, no caso, a gente vai ter que dar uma olhada aqui na tabela, que basicamente é o meu ID, né? Que é o primeiro campo aqui, ó. Então a gente vai procurar aqui pelo ID, tá? Então aqui, ó, igual, então eu quero comparar o ID lá que seja igual o ID, tá? ID query que a gente está recebendo aqui dessa função. Então a gente tem que passar o ID do cartão lá que a gente quer deletar, tá? O que eu vou fazer aqui então é só dar um console.log aqui nesse data para a gente ver o que é que vamos ter de retorno. E aqui no try catch também eu vou fazer uma validação de console.error, passando o meu erro aqui, tá? Então a gente já vai fazer um teste. A gente tem que passar pro nosso card aqui a nossa função. Então como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente tem que utilizar o onClick aqui, né? Então aqui dentro do card eu vou declarar aqui o onClick, tá, galera? Então eu vou receber um onClick aqui que basicamente vai ser acionado nesse flex aqui, que é o nosso flex lá que tem o nosso xzinho, tá? Então aqui no onClick, vamos lá, onClick, eu vou passar o nosso onClick que a gente está recebendo ali, certo? Então deixa eu mostrar aqui o onClick e deixa eu mouse, esse aqui é o tipo onClick, um mouse event handler HTML div, tá? Não, agora eu pirei achando que eu estava trabalhando com TypeScript aqui, perdão, galera. Então a gente só está recebendo um onClick aqui mesmo, maravilha, deixa eu salvar. E basicamente o que eu tenho que fazer é passar um onClick aqui para dentro desse card, tá? Então vamos dar uma olhada. Quando eu passo um onClick aqui agora, eu estou apto a passar uma função aqui. Vamos fazer um teste aqui para ver o que é que rola. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar uma função de alerta com Olá Mundo e vamos ver o que é que acontece quando eu clicar aqui no botão de deletar. Ele basicamente trouxe um Olá Mundo, tá?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um olá mundo e vou passar aqui como segundo parâmetro o acc.id, que a gente passou ali como key, né, que é da nossa conta. Então deixa eu ver o que acontece. Aqui ele trouxe em branco, ele não está pegando esse valor do ACC. Deixa eu ver o que está rolando aqui, tá? Então deixa eu atualizar a página. Tá, de certa forma ele não trouxe o segundo parâmetro no alerta. Eu não sei se o alerta ele aceita um segundo parâmetro. Deixa eu ver aqui só o meu acc.id. Beleza, então era isso mesmo. Ele está exibindo o nosso ID aqui no nosso alerta. Então em cada cartão que eu clico aqui, ó, com essa função do alerta, eu estou já capturando o ID daquele cartão. Então é basicamente isso que a gente vai fazer para deletar esse cartão lá do nosso Supabase. Eu vou chamar a função delete finance data, passando o meu ID query, que é basicamente esse acc.id, tá? Então, quando eu chamo essa função delete finance data, eu vou passar o meu ID do cartão que eu cliquei lá para dentro dele, e esse ID query vai ser basicamente o que a gente vai deletar, tá? Então, vamos fazer um teste aqui para ver o que acontece e até o que a gente recebe no data lá, para a gente poder fazer um filtro agora lá dentro do nosso estado, né? Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Deixa só eu clicar aqui para tentar deletar aqui a nossa primeira conta e vamos ver o que a gente tem de retorno. Basicamente ele retornou ali na linha 85 um data, tá? E o data que ele trouxe para a gente foi o data lá do nosso item deletado. Então, se eu atualizar essa página aqui, eu deveria ter um arquivo a menos, um item a menos, né? E aquela primeira conta já sumiu daqui. Então é porque a nossa query para deletar os arquivos lá do Supabase funcionou. Porém, o que eu preciso fazer aqui agora é só fazer um filtro aqui dentro do meu data, né? Porque a gente vai querer atualizar em tempo real essa situação aqui, né? No caso, essas informações que a gente tem. Então, bora lá, galera. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear esse meu data para deleted item, para a gente saber que foi o item que a gente deletou, tá? Então, deixa eu dar um console.log nesse cara. E o que eu vou fazer aqui, ó, é criar um novo array de objetos sem esse meu item deletado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante chamada newData, tá? Que vai receber lá o meu data.filter, que vai pegar o meu estado, a gente vai filtrar aquele estado. E, basicamente, o que eu vou ter aqui é um item, né? A gente vai pegar esse meu item.id, né? Cada item meu tem um ID e eu quero todos que sejam diferentes do meu deleted item.id. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos ver se essa loucura do Luan vai dar certo aqui, né? Deixa eu dar um console.log nesse meu new data e vamos ver se quando a gente deletar um item aqui do nosso projeto, dos nossos itens atuais aqui, a gente vai receber esse new data aqui, né, a linha 88, vai exibir um console ali de um conjunto de dados sem aquele que a gente deletou. Então vamos ver isso aqui. Deixa eu deletar essa terceira conta. Então basicamente a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 e a gente teve 5 lá na linha 88. Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? A gente teve o terceira conta sendo exibido, que na real não era para ter sido exibido aqui. Vamos ver onde é que eu errei aqui, galera. Vamos ver onde é que eu errei. Aqui a gente não passou um single, né? Deixa eu passar um ponto single aqui, porque a nossa comparação, ó, a gente recebeu um array. Então eu quero, igual na outra função lá, receber só um único item para eu pegar o deleted item.id. Aqui no caso ele não conseguiu achar nenhum ID porque eu não tinha passado o single. Vamos testar mais uma vez aqui e ver o que acontece nessa situação, tá? Então, vamos lá, a gente só tem 4 itens no nosso array, eu vou deletar aqui a conta 5 que está duplicada. Ele já trouxe um array para a gente aqui na linha 89, que é essa linha aqui do new data, com 3 arrays só, né? Com 3 itens apenas. E o ID 9 já não está mais aqui, então, maravilha, deu certo o nosso filtro. A única coisa que eu preciso fazer aqui agora, ó, é pegar esse meu new data e colocar lá no meu set data, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó, substituir todo aquele volume de array que tem lá e jogar o meu new data. A gente já vai ter uma atualização em tempo real aqui, tanto quando eu deleto um item, tanto quando eu adiciono um item. Então, vamos ver isso aqui na prática funcionando. Deixa eu adicionar aqui uma nova conta atual, sei lá, R$155.
adicionei a conta, já apareceu lá pra gente. E se eu clicar para deletar, a conta também já some. Olha que maravilha que tá isso aqui, tá? O que eu vou fazer também é pegar aqui, ó, os nossos... Deixa eu pegar aqui os nossos toasts, tá? Cadê nosso toast? Não tem aqui, é só no handle submit. Então deixa eu pegar nosso toast aqui de sucesso. Então tá aqui, ó, nosso toast de sucesso. E aí eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, na hora que deletar esse arquivo. Eu vou colocar aqui, eu acho que em vermelho, né? Eu vou colocar como um erro. E aí eu vou botar aqui, conta deletada com sucesso. Eu acho que vai ficar interessante. Então, quando eu clico ali, ele mostra um toast, conta deletada com sucesso. Maravilha! A gente já tem então agora a inserção dos dados, a gente já tem então a visualização dos dados e a gente agora já está conseguindo deletar as nossas contas, né? A única coisa que falta agora é a gente dar 2 cliques aqui no nosso cartão e passar um risco aqui na nossa conta, né? Passar todo um risco aqui para a gente informar que essa conta ela já foi paga, né? De certa forma a gente mudou ali o estado dessa conta, beleza?